Graça, paz, o amor, a bondade de Deus e o renovo da glória do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa. Amém? Essa noite é uma noite festiva. Por quê? É uma noite de festa. Eu queria que a igreja se concentrasse. Essa é uma noite de festa. Por quê? Nós vamos hoje entender porque Deus gosta de festa. Porque Deus gosta de celebrar, de celebração. Ele não nos fez para viver cabisbaixo, derrotado, entristecido, decepcionado. Ele te fez para se alegrar. Mas nós só podemos nos alegrar se sabermos qual é a fonte da alegria. Porque existe uma alegria no mundo que ela passa. Que o homem se alegra, tem uma alegria hoje, amanhã está chorando. Mas aquele que tem o Senhor tem uma alegria eterna, porque a alegria está dentro dele. Amém? E nós vamos saber porque hoje é a festa dos tabernáculos. Você vai entender o que é tabernáculo. Não estou falando aqui de religião do judeu. Eu estou falando aqui de princípio da palavra de Deus. Amém? Eu estou falando aqui o que Deus deixou escrito, o que Deus fez. Eu comecei a meditar ontem. Ontem Deus me deixou só. Minha esposa foi para outro território pregar a palavra. Mas Deus tem os seus propósitos, amém? E eu comecei a ministrar, a entender e ouvir Deus. E eu comecei a ouvir uma ministração do apóstolo Adriano. E eu comecei a dormir. Não terminei. E quando foi de manhãzinha, eu senti uma alegria do Espírito tão grande. Eu senti aquele mover do Espírito. E eu disse, Senhor, o que é isso? Aí Deus disse, é a alegria do meu Espírito que está em ti. Hoje você vai ministrar sobre a minha alegria no coração daqueles que me temem. Porque a festa dos tabernáculos é a festa de alegria. Aleluia! E vamos entender hoje, amém? O que é tabernáculo? Tabernáculo é a denominação dada a um lugar onde a arca da aliança era guardada e todos os utensílios sagrados, amém? Festa dos tabernáculos é uma celebração bíblica. Diga para o irmão que está ao seu lado, a festa dos tabernáculos ela é bíblica. Também chamado festa das cabanas, festa típica da cultura hebreia, também chamada de Sucote. Como ocorreu essa festa das cabanas? Interessante que quando a gente se liga em Deus, Deus começa a deslumbrar a sua palavra aos nossos olhos. Eu quero lhe ensinar uma coisa, amada igreja. O primeiro passo que você deve entender é conhecer a Deus. Como se conhece a Deus? O pão vivo, o alimento. Se ele estiver aqui dentro, Deus começa a esclarecer as profundidades que tem através dessa palavra, que é Ele falando para nós. E aí a palavra de Deus diz que a festa dos tabernáculos é chamada também de Sucote, festa das cabanas. Por que isso? Porque quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, o povo durou 40 anos, todos sabem, né? 40 anos no processo do Egito até a terra prometida, a terra que Deus falou a Moisés que daria ao povo, uma terra que emana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra abençoada, uma terra próspera. Mas algo precisava acontecer na vida do povo. Era o povo de Deus, sim, mas era um povo que tinha passado 40 anos, aliás 400 anos, escravo do Egito. Mentalidade
estava arriscada do Egito. Era necessário Deus trabalhar na mente do povo. Amados, quando o homem não compreende a palavra de Deus, ele se embaraça com os negócios dessa vida. O entendimento dele fica entenebrecido. O inimigo entenebrece o entendimento do homem natural, para ele não ver as coisas de Deus. Mas diga para você mesmo: eu sou de Deus. Você é chamado para ser um homem ou uma mulher de Deus, amém? Ou então, a festa das cabanas, o Sucote, foi um processo que Deus fez, quando ali, Deus manda fazer um tabernáculo. Que coisa linda! Deus mesmo leva Moisés ao Monte Sinai e pede para Moisés fazer um tabernáculo. E Deus começou a ministrar nessa manhã e disse: olha, filho, eu sempre quis estar com vocês. A minha criação, eu sempre quis estar com vocês. E eu comecei a estudar desde lá da criação, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O homem estava com Deus, conversava com Deus, compartilhava com Deus, até que houve a separação. E aí nós podemos entender, vou passar aqui, lá para Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, que já não mais era, Deus tomou para si. Olha que ponto o homem pode chegar, na intimidade com o seu Deus, no relacionamento com o seu Deus. Enoque foi tomado para Deus, não encontrou lugar para Enoque na terra, que havia o pecado. Enoque tinha um relacionamento estreito com Deus, e aí passa, e aí Deus chama quem? Noé. Ele vê que toda a terra está contaminada, está a ponto de ser destruída. Aí Deus encontra Noé, faz uma aliança com Noé, para criar esse relacionamento de volta com o homem. A aliança é quebrada. E aí começa um destroço, que eu posso dizer agora, porque o homem entrou na direção natural da carnalidade. E aí Deus levanta mais um para tentar o relacionamento. Abraão. Abraão foi levantado e foi chamado pai da fé, porque ele criou um relacionamento com Deus. Ele ouvia Deus, ele via a glória de Deus, ele entendia o que Deus queria. E Deus fez uma aliança com Abraão e disse: em ti serão benditas todas. Não só o povo de Israel. Olha, o que Deus disse para Abraão é sério. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Não foi o povo hebreu, não foi o povo de Israel, todas as nações da terra. O sonho de Deus é querer esse relacionamento com o homem, para que o homem compreenda de que ele é feitura de Deus e precisa verdadeiramente estar no lugar da adoração. E nós vamos compreender mais um pouco. A festa dos tabernáculos celebra a proteção divina que sustentou o povo do deserto após a liberação da escravidão do Egito, e relembra que, apesar dos tempos difíceis vividos na caminhada, Deus nunca se apartou do povo hebreu. Comece a meditar o que Deus fez com a promessa que ele fez a Abraão, resgatando o povo da escravidão do Egito. Você precisa pegar a sua mente e tirar tudo aquilo que lhe escraviza nesse mundo e deixar ela livre para perceber e receber o que Deus tem. Deus quer renovar a nossa mente. Deus quer encher ela com a sua graça, para que nós
possamos ter a alegria eterna. E a palavra de Deus, ela diz, se você abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16, Êxodo 16, versículo 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor: à tarde subirás, perdão, irmão, Deuteronômio, porque eu estou com outro êxodo aqui, é 25, mas Deuteronômio 16. A partir do versículo 13 diz assim: celebrarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando houveres recolhido os produtos da eira e do tanque de prensa das uvas. Tu te alegrarás na festa, teu filho, a tua filha, o teu escravo, a tua escrava, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que habita em tua cidade. Durante 7 dias celebrará a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, pois o Senhor teu Deus há de te abençoar em toda a colheita, em toda a tua obra das tuas mãos, e a tua alegria será completa. Aleluia! 3 vezes ao ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que era a Páscoa, na festa das semanas, que é o Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor teu Deus te houver concedido. Amados, Deus aqui, Ele traz uma notícia boa para o povo. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, que Ele dá os mandamentos dele para Moisés, para instruir ao povo, e o povo começa a escutar a voz de Deus na montanha, quando desce ali a nuvem sobre a montanha, e Moisés entra debaixo da nuvem para escutar Deus. Deus permite que o povo escute a voz dele, e vem som de trovões, som de relâmpago. Mas de repente Deus chama Moisés para estar com ele, para escrever os mandamentos. E Moisés sobe. Nesse período que Moisés sobe, Moisés demora 40 dias e 40 noites. E aqui nós podemos ver que Deus lá em cima já tinha falado com Moisés antes dele subir, que queria que Moisés fizesse um tabernáculo. Deus queria se relacionar com o homem. Deus queria compartilhar com o povo. Deus queria que o povo entendesse que Ele estava presente no meio da luta, no meio da guerra, na bonança. Em todos os momentos, Deus estava presente com a sua glória, além do povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés sobe, ele demora. O povo com mentalidade cativa do Egito chega para Arão e diz: Moisés tarda, Moisés ainda não chegou, faz deuses para nós adorarmos. E Arão pega o povo e manda que o povo traga o ouro do pescoço, do nariz, das orelhas, e ele junta um montão e faz um bezerro de ouro. Você dá para entender quando Deus ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu quero que tu faça um tabernáculo,
Eu quero ficar no meio do meu povo. Eu quero que o meu povo compreenda. Assim como eu tenho um relacionamento, eu converso contigo, eu compartilho contigo, tu escuta a minha voz. Assim a minha glória te enche. Assim o meu povo precisa entender. Mas de repente, Moisés já está lá. Ele acaba de receber os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. E Deus chega para Moisés e disse: desce depressa, porque o povo se corrompeu. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus é santo. Deus não habita no meio do pecado. Quando Deus fala para Moisés, ele diz: faça o tabernáculo conforme o modelo que tu viste. Onde foi que Moisés viu o modelo do tabernáculo? O modelo do céu. Não foi aqui da terra, foi o modelo do céu, irmãos. O Senhor queria se manifestar com a glória dele na terra, no meio do seu povo, no meio dos seus filhos. E aí, o que acontece? Quando Deus quer ficar com a presença dele no meio do povo, a ira dele, lá no Êxodo 32, você vai ver. Êxodo 32, versículo de 9 a 14. Olha o que acontece. Disse mais o Senhor: tenho visto este povo, é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão estendida? Porque hão de dizer os egípcios: para o mal os tirou, para matar nos montes e para destruir da tua face a terra. Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende o teu povo. Lembra de Abraão, de Isaac e de Israel, teu servo, os quais por ti mesmo juraste e disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que eu tenho dito, para que possua por herança eternamente. Então, Moisés foi um grande intercessor. Como Jesus é o nosso intercessor mediante o Pai. Deus ficou ali com o furor, com a ira, porque a palavra de Deus diz que Deus não vai dar a glória dele para homem nenhum, para ser nenhum, para criatura nenhuma. E aqui o próprio povo de Israel, eles estão se prostrando diante de um ídolo, diante de um bezerro de ouro. E aqui o furor do Senhor se acendeu. E Deus não mais queria ficar no meio do povo. Olha que ponto chegou, irmãos, o homem. Hoje não está diferente. Hoje está pior. Os homens não querem mais saber de Deus. Mas naquele tempo, Israel era o povo de Deus. Era o povo da aliança, era o povo que Deus resgatou, o povo, os descendentes de Abraão, a qual Deus vai dar a terra que emana leite e mel. Mas aqui o povo se corrompe, aqui o povo está com a mente voltada lá presa no Egito, os ídolos do Egito, os bezerros de ouro do Egito. E ali foi um impedimento para Deus se manifestar. Mas houve um intercessor. Sempre na brecha tem um intercessor para nos resgatar. Assim como Moisés intercedeu mediante ao Pai, para que o Pai tivesse misericórdia do povo,
de Israel, Moisés intercede e Deus tem misericórdia. E Jesus também veio para, com a misericórdia, nos alcançar. O povo que estava longe veio para perto. Nós estávamos distantes, considerados gentios, perdidos para o povo hebreu. Mas Deus olhou para mim, olhou para você. O intercessor Jesus, ele intercedeu quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados pelo seu sangue carmesim. Jesus, ele veio com um propósito. Assim como Moisés intercedeu para que Deus tivesse misericórdia do seu povo, assim Jesus foi enviado para que as nações da terra não perecessem. A palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou o seu Filho, o seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma eternidade lhe aguardando. Há uma eternidade nos aguardando. Mas o Senhor Deus ali estava fazendo uma aliança com o povo e queria habitar no meio do povo. Mandou Moisés fazer um tabernáculo, irmãos. Esse tabernáculo tinha que ser construído. Ou então lá em Êxodo 33, se você olhar, do versículo de 1 a 3, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a tua descendência o darei. Enviarei um anjo à tua frente, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo destinado, para que eu não destrua no meio do caminho. Deus estava muito irritado com o povo, porque ele tira o povo, abençoa o povo, prospera o povo. Os inimigos ao redor de Israel tinham medo de Israel, porque conhecia falar do Deus de Israel. Não era por causa de Israel, era por causa do Deus de Israel. Existia um Deus ali com o povo de Israel. E aquele povo ao redor temia o povo de Israel, porque sabia quem era Deus, qual era o agir de Deus. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus ia lançar os inimigos por terra, ia destruir os inimigos do seu povo, ia dar a vitória ao seu povo. Mas aqui o povo se tornou obstinado, o povo duro. E Deus disse para Moisés: Vou mandar o meu anjo. Eu vou cumprir o que eu disse para Abraão, mas o meu anjo vai, porque se eu for, não tem como eu ir. A minha santidade vai dominar o povo. A minha santidade vai acabar com o povo. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos reconhecer que falhamos, que erramos e que pecamos contra Deus. Às vezes nós dizemos: não, mas às vezes eu erro aqui, eu peco. Mas eu quero dizer algo para você: você conhece a Deus. É diferente do homem que não conhece, é um pecador, vive no pecado. Mas os homens e mulheres que conhecem ao Senhor precisa verdadeiramente andar nesse caminho, em retidão, em santidade, negando a si mesmo. Foi o que aconteceu com esse povo. Mas a palavra de Deus disse algo interessante. O povo resolveu se arrepender. A Bíblia diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. Deus
Ele não despreza o coração contrito na sua presença. Porque Ele nos tem como filhos, como criatura, obra das suas mãos. Ele nos ama, irmãos. Deus te ama. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus te ama. Nós é que não sabemos o tamanho desse amor. Ou então, ali Deus resolve não ir, mas o povo se arrepende. Do versículo 4 do capítulo 33 até o 6. Olha o que é que diz. Então Moisés lavrou 2 pedras, aliás, 33, a partir do versículo 4. Ouvindo o povo essas má notícias, pôs-se a prantear, ou a chorar, e nenhum deles vestiu os seus enfeites, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz os filhos de Israel, és um povo obstinado, se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, ao pé aonde Deus se manifestava com a sua glória. Lá estava toda a comunhão de Israel, irmãos, porque no primeiro, quando fizeram o bezerro de ouro, foram fulminadas 3.000 pessoas de uma vez só. Então, agora o povo se arrepende e vai até o pé do monte, com o coração contrito diante do Pai. Ou melhor, todos dizendo: Pai, pecamos contra ti, perdoa o nosso pecado, mas ajuda-me na minha fraqueza, fortalece-me com a sua força, porque eu não tenho nenhuma. E a palavra de Deus diz, irmãos, que coisa linda. Depois que o povo se arrependeu, Deus faz uma aliança com Moisés. Deus entra em aliança com Moisés. Olha o que é que diz no capítulo 34, versículo 10. Então diz o Senhor: eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, e entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que farei contigo. Amém? Então Deus resolve estar com o povo. Deus não manda mais um anjo, Ele mesmo vai com a sua presença. Quando Deus manda Moisés fazer um tabernáculo para manifestar a sua glória, e nós todos sabemos, irmão, como foi a história de Israel. A arca foi feita, Moisés recebeu um modelo do céu, e ele fez conforme o modelo que ele viu. Deus disse: faça conforme o modelo que tu viste. E ele fez a arca, ele fez o tabernáculo, colocou a arca dentro. Dentro da arca estava o maná que o povo comeu quando ali sentiu fome, e Deus fez chover codornizes para o povo se alimentar. Quando ali Deus fez fazer o pão, que era um pão orvalho que caía e o povo comia e se alimentava. Não podia guardar por outro dia, que criava bicho, ficava com cheiro mau. Mas o maná foi guardado e nunca ficou podre, porque Deus estava conservando para a memória do povo. Ali foi guardada as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, e a vara de Arão que floresceu, quando ali foi tocado nas águas para tornar água doce. Houve ali aqueles objetos sagrados colocados dentro da arca, e ali na arca colocado ali no tabernáculo, e ali havia o lugar santo e o santíssimo lugar. Ali o sacerdote, ele colocava-se diante do santíssimo lugar, e ele entrava uma vez por ano, ainda com expiação,
contra o pecado e o pecado do povo, para não ser fulminado. A história conta, irmãos, muito interessante, que o sumo sacerdote, ele entrava diante da arca do Senhor amarrado com uma corda, e nas vestes dele era cheio de sinete. De vez em quando ele se metia, mexia e o sinete tocava. Se o sinete parasse de tocar, o povo puxava o sacerdote porque tinha sido fulminado. E ninguém entrava no Santíssimo Lugar. Mas eu quero dizer uma coisa boa. Aleluia. O salmista Davi, lá em Salmo 15, diz algo tremendo. Olha o que é que Davi diz. Salmo 15, Davi diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, aquele que não anda defamando com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com prejuízo seu, ele não muda, mesmo tendo prejuízo, ele estabelece porque ele disse. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, e que faz essas coisas, quem faz essas coisas, nunca, diga nunca, será abalado. Olha o que Davi diz. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aí Davi começa a expressar: quem pode habitar? Quem é acessível a estar no tabernáculo diante da presença do Senhor? Irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, quando Deus começa a mostrar, se revelar de quem Ele é de fato. E Davi diz lá no Salmos 61, 4, olha o que é que ele diz: anseio habitar no teu tabernáculo para sempre, e me abrigar no oculto das tuas asas. Olha o que Davi diz. Davi, um rei, um homem ungido por Deus, um homem de guerra, um homem valente, um homem corajoso, um homem determinado, um homem próspero, um homem abençoado por Deus, mas ele chega para Deus e diz: Senhor, eu quero habitar no teu tabernáculo eternamente. Ou melhor, Senhor, isso aqui tudo é passagem, mas eu quero habitar no teu tabernáculo eternamente. Anseia estar com Deus, anseia receber de Deus, anseia ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos, nós, povo de Deus, nós precisamos sair daqui e entrar aqui, ver Ele como Ele é, sentir a presença dEle. Deus é tremendo. Quando Deus se revela, irmãos, como é maravilhoso. Nós precisamos sentir a presença do Senhor. Nós precisamos ver que Deus está ao nosso lado, todos os momentos, em todos os níveis de luta, em todos os níveis de alegria, em todos os níveis de tristeza, em todos os níveis de decepção. Deus está do teu lado. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Nós não podemos temer, irmãos, a circunstâncias desse mundo, não. Deus é Deus. Quem para o irmão para falar? Deus é Deus. Aleluia! Então o salmista Davi se declara. Deus traz a memória para gerações, irmãos.
Ele traz que Ele é aquele que protege. Ele traz à memória a direção, o rumo. Ele traz à memória a provisão. No momento certo, chegou. Deus faz assim. Não se preocupeis com a vez de vestir e comer, porque Deus sabe todas as nossas necessidades. Nós precisamos apenas ser homens e mulheres de Deus, que entende e escuta a voz dele, que se submete aos princípios da sua palavra, que tem a direção do Espírito, que discerne entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Porque Deus não direciona os seus filhos para o caminho da destruição. Deus está nos conduzindo para uma eternidade nele. Porque Ele foi aquele que enviou seu Filho, e Ele veio em obediência. E agora nós vamos entrar nesse tabernáculo soberanamente tremendo. Eu queria que você abrisse lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Olha o que Jesus diz. Aqui não é o homem, é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Que festa, irmãos? Aqui, Jesus foi convidado pelos seus irmãos para a festa dos tabernáculos. Mas seus irmãos queriam que ele fosse para onde? Para a Judéia, aonde os judeus queriam matar. E aí, quando eles vão para a festa, eles chamam Jesus, os irmãos de Jesus, e Jesus disse: ainda não é o meu tempo, ainda não é a hora. Deus está presente. Mas a palavra de Deus diz que, por pouco tempo que eles partiram, Jesus foi para a festa. Porque Jesus, ele precisava estar ali presente, na casa do Pai. O templo, ou o tabernáculo, estava ali. Nós sabemos que esse tabernáculo aqui, que Moisés fez, ele foi até Davi. Davi quis construir um templo, um tabernáculo para Deus, para colocar a arca. Deus não permitiu. Aí Salomão constrói. E nós podemos ver que Jesus foi para o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. E chega no último dia da festa. Diga, é no último dia. No último dia da grande festa, Jesus pôs em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele aqui começa a explicar. Quando ele explicou lá para aquela mulher que teve sede, e ela disse: ah, Senhor, tu não tem nem para como tirar a água do poço. E ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele daria água. E o teu interior jorraria rios de águas vivas. E aqui Jesus está expressando que ele é um rio de águas vivas. E aí o povo não entendeu. Aquele que tinha mente natural, racional, baseado só na lei natural, na lei emocional. Os fariseus, os saduceus não compreenderam, os doutores da lei também muito menos, não conseguiram ver quem era Jesus, o Filho de Deus vivo. Ele veio
propósito para realizar o sonho do Pai. Você sabia que Jesus ele veio realizar o sonho do Pai? O Senhor habitou no meio do povo, mas o povo se esqueceu do seu Deus. O Deus da terra corrompeu o povo de Israel lá na terra prometida, irmãos. Quando Deus disse, quando tu entrar nessa terra, não faça aliança com o povo dessa terra. Tem um ditado no mundo que diz assim, me diz aí quem tu anda, eu vou dizer quem tu és. Não é assim o ditado que vem no mundo? Assim era o povo de Israel, quando ouviu Deus dizer, olha, não se junte com esse povo. Por quê? Porque esse povo é idólatra. Eles vão levar vocês para a idolatria. Não se case com as filhas dele, não dê seus filhos para elas. Porque Deus sabia, irmãos, o que seria a corrupção que daria. Porque o povo teve uma mentalidade muito fraca. Passou 400 anos, irmãos, comendo as migalhas do Egito. Mente pobre. Apesar de ver a manifestação de Deus, apesar de ver a glória de Deus, apesar de Deus verdadeiramente habitar no meio do povo, e ali os inimigos ao redor de Israel viam quem era o seu Deus, o próprio povo de Deus não abençoado, não entendeu o que Deus disse e se afastaram. Mas aqui Jesus disse justamente a esse povo religioso, esse povo que não entendeu, esse povo que não viu nas escrituras que estava escrito o projeto de Deus, era para que Jesus se manifestasse, para restaurar o homem que ele criou. Mas o homem natural não vai compreender as coisas espirituais, por isso que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitos que estavam ali beberam dessa água. Muitos daqueles que estavam ali entenderam, ouviram a voz do Senhor. Muitos daqueles que estavam ali fluíram no seu interior rio de água viva e não foram mais os mesmos. Mas eu quero dizer para você não é a mesma pessoa desde quando Deus me chamou. Mas é necessário que você corra para o tabernáculo do Senhor. Você tem dentro. Olha, sabe o que foi que Jesus fez? Queria que você abrisse a palavra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 1. Estou já quase finalizando. Atos capítulo 1, o versículo 7 e 8. E ele lhe disse, não vos importa saber os tempos e as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor agora começa a falar para os discípulos que eles precisam esperar, porque agora eles iam se tornar templo do Espírito Santo. Eles eram agora aqueles que levaram nós a glória de Deus. Por isso que Jesus disse, se beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rio de água viva. E aqui veio a dispensação do Espírito Santo sobre a igreja. Por isso é necessário você entender que Deus tabernaculou dentro de nós. Ele fez morada dentro de nós. Você é portador de Deus na terra.
nessa terra. Nós temos que almejar o céu. O povo de Israel não desistiu porque havia uma promessa de Deus para levá-los à terra que manda leite e mel. Houve um arrependimento no coração do povo. E o tabernáculo é festa mesmo, é alegria. Por quê? Porque Deus estava ali. Deus multiplicava, Deus prosperava, Deus trazia abundância na colheita. O povo se alegrava quando chegava na presença de Deus. Tudo que Deus manifestava, o povo está aí, Senhor, para a tua casa, para o teu serviço. Porque o povo começou a entender alguns. Começou a entender que tudo que eles recebiam não era para ficar só com eles, era para partir, era para dividir. Hoje o mundo está no caos, porque muitos são egoístas, só pensam isso. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Jesus, ele precisa ser partido para aqueles que não têm vida. Você tem vida de Deus no seu interior. Você tem água viva no seu interior. Mas é necessário matar a sede de muitos que estão aí, igual a mulher samaritana, igual aquela mulher que, Senhor, tu não tem nem o que tirar água do poço, como é que tu diz que vai matar a minha sede? Você tem como matar a sede. E muitos que estão sedentos, mas estão sedentos porque estão perdidos. E eu vou dizer uma coisa mais: você é luz, e a luz ilumina as trevas. A palavra de Deus diz: quando a luz chega, as trevas desaparecem. E nessa festa de tabernáculo, o Senhor resolveu te dar essa vida abundante, morando dentro de nós, fazendo morada em nós, irmãos. Olha o que é que diz a palavra no livro de Hebreus. Eu queria que você abrisse capítulo 8. Porque no capítulo 2 de Atos você vai ver a descida do Espírito Santo. Amém? Eu não vou entrar nesse detalhe, você já sabe. Né? Quando o Espírito Santo se manifesta, que todo mundo que estava ali reunido, povos de todas as nações da terra, ouviram aqueles discípulos falar na língua deles. E eles questionaram: como é? Esses homens aí falam a nossa língua. Mas eles começaram a provar pelo discurso de Pedro. Porque Pedro, com aquela palavra eloquente, cheia do Espírito Santo, fez uma conversão de 5.000 pessoas, rendidas aos pés do Senhor. Não tenha medo de falar de Jesus. Só diga: eu sou aquele que leva as boas novas. Eu sou a luz que ilumina as trevas. Eu tenho a vida de Deus para a tua vida. Eu tenho a solução e a resposta para ti. O mundo está desesperado, irmão. O mundo está cego, está papando nas escuridões sem saber o caminho e o destino. Mas eu e você temos a vida de Deus em nós. O Senhor resolveu fazer morada em nós. Nós somos tabernáculo de Deus na terra. Você é tabernáculo de Deus na terra. Aleluia. Então Hebreus capítulo 8 diz assim, versículo 1 e 2. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor, que o Senhor fundou, não o homem. Aleluia. No capítulo 9, para finalizar, diz assim, a partir do versículo 1 a 3. Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado, também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na frente estava o candelabro, a mesa, os pães da preposição, e essa se chama o lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aleluia. Versículo 11 diz assim:
Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos do santo, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga eu te louvo, Jesus, porque outrora não tinha vida, mas eu hoje alcancei essa vida, porque Jesus, ele decidiu verdadeiramente manifestar a sua glória aqui na terra, como terrestre, como homem, como Deus. Ele foi e espargiu o seu sangue na cruz. Tem um louvor da harpa que diz assim: foi ali no Gólgota, lugar da caveira, crucificado. Aleluia. Não vou cantar na sua só. Então foi lá no Gólgota, foi naquele lugar que o nosso mestre nos deu essa vida. Hoje nós temos a vida do Senhor em nós. Hoje nós somos tabernáculo de Deus na terra. Nós somos transmitadores da glória de Deus, transmissores da glória de Deus. Perdão. Você é o canal de Deus. E o Pai não está falando. Você é o canal de bênçãos. Então eu quero que você compreenda que esse amor do Pai sempre quis estar em nós. Porque o bom prazer do Pai é se relacionar com os filhos. Não é perder o rumo, é se relacionar com o filho. Porque o Pai tem a palavra para o filho. O Pai tem a direção para os seus filhos. O Pai sabe a medida dos filhos. E Ele tem a resposta certa, no momento certo, para todas as coisas para o seu filho e para as suas filhas. Então eu quero deixar que você compreenda o que é festa dos tabernáculos. Não é uma festa dos judeus, não. É uma festa que Deus colocou na sua palavra. 3 festas por ano celebrarei como estatuto perpétuo. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes e os tabernáculos. Tabernáculos são alegria. É alegria, porque Deus está em nós. É alegria, por isso que eu mandei hoje os irmãos louvar esse louvor, né? Eles louvaram primeiro, que diz: na presença dos homens eu te louvarei. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar esse Deus tremendo, esse Deus que fez grandes coisas, esse Deus que injetou dentro de ti a vida e a vida com abundância. Esse Deus que está te conduzindo para uma eternidade nele. Amém? E Deus de vitória.